Eu sou a Jéssica Brum, sou personal trainer e especialista em recuperação estética da linha de cintura feminina. E tenho como um propósito ajudar mulheres a reduzir até 12 centímetros de cintura, mantendo uma rotina simples, fácil e rápida, que são, né, os 5 minutos diários, os 5 minutos de alto amor, que é o que eu carrego aí diariamente. Tento mostrar para as mulheres que elas precisam desse tempo, desses 5 minutos, né? Esses 5 minutos de alto amor, que são 5 minutos de autocuidado, né? De cuidado. É um tempo para ela se dedicar com ela mesma, para ela se concentrar no corpo, na respiração, ter consciência, né, do que está acontecendo no aqui e no agora. Literalmente se olhando com mais carinho, com mais amor e se cuidando. Tudo isso dentro de 5 minutos. E sim, você pode, você consegue se cuidar em 5 minutos. E você pode começar fazendo a prática de 5 minutos de hipopressivo. E hoje o nosso tema é padrão respiratório. Talvez você nunca tenha ouvido falar em padrão respiratório. Talvez seja a primeira vez, né? Meu Deus, como assim padrão respiratório? Eu pensava que nós apenas respirávamos, né? Que nascemos e começamos a respirar. E agora você vem me dizer padrão respiratório? Então vamos lá. Antes de eu iniciar o nosso tema, eu vou dar uma breve explicação do que é o hipopressivo, que sempre tem gente nova chegando por aqui. E o hipopressivo, como é a nossa base aqui, então eu preciso sempre dar uma pincelada. O hipopressivo é uma técnica que trabalha com uma reprogramação postural e respiratória, com o vácuo abdominal, isso tudo em uma sequência de posturas. Então, existe uma infinidade de posturas que são trabalhadas, todas visando o efeito hipopressivo, que é diminuir ou normalizar as pressões dentro das cavidades abdominal, pélvica e torácica. E o hipopressivo tem muitos benefícios, né? É mais conhecido por reduzir a cintura, o que a maioria das mulheres buscam é a redução de cintura, mas proporciona muitos outros benefícios incríveis que eu sempre gosto de estar comentando aí. Tá? Basicamente, então, resumindo bem pouquinho, isso é o hipopressivo. Seguindo, então, para o nosso tema, hoje eu coloquei uma enquete sobre o tema lá nos meus stories. E aí eu perguntei, você sabia que existe, né, um padrão respiratório? E 75% respondeu que sim. Mas quando eu perguntei, e será que você respira da forma correta, né? Será que você respira com o padrão respiratório correto? 82% das pessoas falaram que não. Acho que eu falei certo, né? Quando eu perguntei se você sabia que existe um padrão respiratório, 75% respondeu que sim. Quando eu perguntei, será que você respira da forma correta? 82% disse que não. Então, foi bem expressivo. Eu achei bem expressivo quando eu perguntei, será que você respira da forma correta, né? Porque respirar, todo mundo sabe, né, que nós respiramos, seja correto ou não, tá acontecendo um padrão respiratório. Mas e aí? Vamos lá. Então, como assim, Jéssica? Respiratório. Sim, existem padrões respiratórios, não é só um padrão respiratório. Apenas um é o correto para determinada situação, mas existem mais padrões respiratórios. Quais são os padrões respiratórios que existem, então? Tem o padrão respiratório que nós chamamos de apical, que é quando a pessoa respira movimentando apenas assim a parte superior do tórax, é mais aqui perto da região da clavícula. Essa respiração não é legal, porque é uma respiração muito curta, ofegante. Pessoas que sofrem de ansiedade desenvolvem muito essa respiração aqui, apical, respiração curtinha e ofegante. Essa respiração, ela não é tão comum, tá? Ela não tem muitas pessoas assim que tem, né? Graças a Deus, né? Enfim, temos um padrão respiratório torácico, que é quando a pessoa utiliza muito mais a parte da cavidade torácica para respirar.
não usando só aqui, né, curtinho apical, ela movimenta toda a caixa torácica para respirar. Temos o padrão respiratório pelo abdômen, né, que é quando a pessoa enche a barriga, ela respira pela barriga. Então, esse é o padrão respiratório abdominal. E tem o padrão respiratório misto, que é quando a pessoa usa, né, cavidade torácica e abdômen para fazer a respiração. E aí, qual será que é o padrão respiratório correto? Qual será que é? O padrão respiratório correto, nós costumamos chamar, né, nós profissionais, costumamos chamar de padrão respiratório 3D, porque ele tem que ser, né, esse padrão respiratório tem que acontecer movimentando, né, em volta, né, do seu corpo, né, tudo em volta. Não pode ser curtinho, não pode ser específico só em um local, aquela coisa segmentada, né, você foca só em um ponto. Não é assim. E aí, eu quero fazer um teste agora. O que vocês acham? Será que vocês sabem qual que é o padrão respiratório? Lembrando que nós temos o apical, respira mais a parte superior, usando mais a parte superior do tórax. Temos o padrão respiratório torácico, que é quando respira usando mais o tórax. Tem o padrão respiratório abdominal, quando você respira usando muito mais a barriga. E o misto, que é quando você usa a caixa torácica e abdômen. E aí, será que você sabe qual que é o seu padrão respiratório? Vamos fazer um teste? O que vocês acham? Responde aí se vocês querem um teste para identificar. Vocês já sabem qual é o seu padrão? Vocês já sabem? Torácica, a parte superior do tórax, abdominal. Tem gente que não sabe? Vamos fazer então. Então, esse teste, ele vai ser feito deitado. Então, você pode deitar e corre aí rapidinho, hein? Sem enrolação. Deita lá no chão, tá? Tem que ser no chão. Não deita na cama, nem no sofá, não vai. Deita no chão, que é mais firminho, então não vai ter chance de estar roubando. Como que nós vamos fazer esse teste? Você vai colocar uma das mãos em cima do teu peito e a outra mão bem em cima do umbigo, tá? Bem em cima do umbigo. E você vai fazer respirações profundas. Inspira e solta. Inspira, né? Puxa o ar e solta. Puxa o ar e solta. Tenta observar qual das suas mãos que vai se movimentar mais. Se é a mão que tá aqui no peito ou se é a mão que tá na barriga. Tá bom? Se você não sentir movimentar nenhuma das mãos, coloca a mão do peito mais para cima. Porque aí talvez a sua respiração seja do padrão apical, tá? Então, faz assim. Primeiro, aqui, bem no meio do peito. Para as mulheres, é bem no meio dos seios. Para os homens também, bem no meio, né, aqui dos mamilos. Se você não sentiu nada, não sentiu que a mão do peito movimentou, nem da barriga, coloca a mão mais para cima, tá? Façam aí e me contem. Corre contar aqui nos comentários que eu quero saber. Qual que é o seu padrão respiratório? Movimentou qual das mãos que mais se movimentou? A mão que tá no umbigo, tá movimentando mais. O que mais? Quero ver. Vou esperar mais algumas respostas. Aí nós já vamos. Se você não sentiu nada, lembra, coloca a mão um pouquinho mais para cima. Não sentiu nada ainda? Repete as respirações até você sentir um movimento aí para ver se a mão que estava no umbigo, a mão que estava no abdômen, ou a mão que estava no peito, ou se você sentiu movimentar as duas mãos, tá? E aí me conta. Muito mais do umbigo, o meu foi mista, ambos se movimentaram. O que mais?
No peito, no umbigo, torácica. Aqui está acima do peito. Tá, tá bem misturada, né? Cada um, para vocês verem, né? Como cada um tem um padrão respiratório, seja ele correto ou não, cada um tem o seu. Então, vamos lá. Qual que é o padrão respiratório correto? Como eu disse, nós devemos respirar em 3D. Nós chamamos de 3D, né? Que é em volta, né, de todo o nosso peito. Qual que é a forma correta de respirar? Você usar muito mais o peito, muito mais a caixa torácica para você respirar. Principalmente, né, na inspiração, quando você puxa, quando você começa a puxar o ar. Movimentar muito mais aqui, ó, a caixa torácica. A segunda, né, o segundo padrão respiratório mais usado e aceitável é o padrão respiratório misto, que é quando você usa o peito e a barriga. Um pouquinho da parte superior da barriga sempre vai acontecer, tá? Até porque o nosso diafragma tá bem aqui dividindo a nossa cavidade torácica da cavidade abdominal. Então, quando nós inspiramos, o diafragma desce. Então, acontece um movimento bem na parte aqui do estômago. É bem comum acontecer um movimento também, juntamente com a caixa torácica. Porém, esse movimento, né, essa movimentação, na barriga, ela não pode predominar. Porque se você estiver respirando, movimentando somente a barriga, você não está usando toda a eficiência do seu principal músculo da respiração, que é o diafragma. E quando você não usa esse músculo, ele vai ficando rígido, ele vai ficando tenso. E aí, o que acontece? Vários fatores vão, é como se fosse uma cascata, assim, no teu corpo, vai influenciar de forma negativa internamente e também esteticamente. Então, se você respirou, identificou que a mão que estava no peito movimentou muito mais, padrão respiratório correto e perfeito. Agora, identifiquei que movimento e do abdômen. Ok, tá bom também. Mas você pode pensar em melhorar um pouquinho mais, tá? Pensar em mandar informação de vir aqui, ó, a respiração para a caixa torácica. Agora, se você identificou que a respiração só aqui em cima, apical, ou só no abdômen, presta atenção, liga o sinal de alerta, porque aí é complicado, tá? Você precisa realmente dedicar um pouco de cuidado com a sua respiração, em fazer um treinamento de respiração. Você treinar a respiração, ela é treinável, nós devemos treinar. E tem sim um jeito de nós treinarmos. Quando nós estamos fazendo hipopressivo, por exemplo, nós estamos fazendo uma reprogramação respiratória. Então, o tempo todo da prática, nós estamos respirando conscientemente. Normalmente, nós não temos consciência, né? Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, vocês estão aí me assistindo, me ouvindo, e não precisam pensar para respirar. Mas, ao mesmo tempo, se vocês quiserem pensar para respirar, vocês conseguem. Isso é muito legal, né? A respiração tem isso, né? Essa questão aí do corpo humano, eu acho incrível, porque eu posso simplesmente estar respirando sem nem pensar, ou se eu quiser colocar um comando na minha respiração, eu vou respirar contando até 10. Eu consigo. E vou soltar o ar e contando até 10. Eu consigo fazer isso, né? Colocar uma respiração mais lenta, mais profunda. Mas, ao mesmo tempo, se eu não quiser, eu simplesmente não vou pensar na respiração e eu vou continuar respirando. Então, isso é muito incrível. Por isso que quando nós estamos fazendo hipopressivo, nós trabalhamos essa reprogramação respiratória. Por quê? Porque o tempo todo você está pensando na sua respiração. Quando você ouve lá, né, para as minhas alunas, quando ouve, né, que elas fazem a aula seguindo os meus vídeos. Mas quando você vai treinar, você pensa, eu inspiro e eu solto o ar. Você pode até fazer de forma um pouco inconsciente, mas você sabe que você tem que puxar o ar,
soltar o ar, tudo com calma. Aí você vai bloquear a respiração, vai fazer o vácuo. E para voltar, inspira e solta. Você tá ali o tempo todo conscientemente. Aí descansa as respirações, né, de intervalo. Volta e repete. Isso é um treino respiratório. Isso já é você treinar a sua respiração. Você reprograma a sua respiração. Só que aí voltando, então você tá respirando, não tá movimentando só o tórax e não tá fazendo a respiração mista, que é o tórax e o abdômen. Tá com o padrão respiratório trocado. Como eu disse, o diafragma, ele fica rígido, né? Ele fica rígido. É um diafragma que nós chamamos de hipertônico. Porque quando você não respira da forma correta, você não usa toda a eficiência desse músculo. E o diafragma, ele é responsável por 70% da nossa respiração. Então, olha só, 70% é muita coisa. Agora, imagina que você não está usando, eu não vou nem colocar 70%, vamos dizer que você não está usando 50% dele. Você está respirando 50% a menos, né? Você está com aquela menos 50% de eficiência respiratória. E isso dificulta os seus afazeres no dia a dia. Muitas vezes você se sente ofegante para subir uma escada, ou para dar um piquezinho, né, uma corridinha, às vezes no dia a dia, na recuperação dos teus treinos. Se você é uma pessoa que treina regularmente, muitas vezes pode até mesmo ser atleta, aquela recuperação nos intervalos é difícil para você, você não está usando a potência do diafragma. Você está ali, tá uma deficiência na sua respiração. E isso é ruim. Como eu disse, você vai ficando com essa respiração mais ofegante, você sente um pouco mais de dificuldade para respirar, você tem uma necessidade maior de tempo para descansar nos intervalos de treino, por exemplo. E aí, isso é algo que acontece internamente, né? Você ter essa falta de ar, essa respiração ofegante, essa sensação de cansaço. Só que, por outro lado, e tem uma coisa também, que tudo isso, essa respiração ofegante, sensação de cansaço, respiração curta, leva a aumentar a ansiedade, porque a ansiedade está totalmente ligada com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e com a nossa respiração. Então, treinar a respiração é um tratamento para ansiedade. Olha só que legal. Nós já estamos incluindo mais uma coisa dentro do hipopressivo, né? Combatendo mais uma coisa. Isso é muito legal. Isso são as coisas internamente. Agora, o que vai acontecer externamente? Esteticamente, no seu corpo. Por você não estar usando toda a eficiência do diafragma, ele vai ficando rígido, tenso. O que acontece? O diafragma, ele também, além de ser responsável pela respiração, ele é responsável pela nossa postura, juntamente com outros músculos, é claro, mas ele tem uma porcentagem ali bem significativa. Por conta dele ter os pilares do diafragma, ele tem inserção na nossa coluna, e isso influencia na nossa postura. E se esse músculo ele tá rígido aqui, o que vai acontecer? Ele tá em desuso, o teu peito vai começar a deprimir. Sabe aquele peito deprimido, ombros vêm para frente? E aí o que vai acontecendo? Aquele efeito cascata que eu falei. O teu diafragma fica rígido, o teu peito deprime, os teus ombros vêm para frente, as suas costas cria aquela postura de corcunda, a sua lombar começa a doer, a tua pochete começa a ficar evidenciada. Então, entende como vem um efeito cascata? Isso gente, não tem. O nosso corpo, quando eu falo que uma coisa liga a outra, justamente é por isso. Porque, viu só, como respirar errado, só o fato de você respirar errado vai te levando a uma série de pontos negativos, influenciando negativamente internamente, né, no teu bem-estar, no seu dia a dia, como também na estética do seu corpo. Viu só quanta coisa? Só pelo fato de você respirar errado. Eu aposto que você nunca pensou nisso.
Eu aposto que você, assim, ó, nunca de longe passou pela sua cabeça que existia um padrão, né? Que existe um padrão respiratório, uma forma correta de respirar. Tá, mas e aí, Jéssica? Você tá falando, então, que respirar é correto é você respirar, né, usando mais o peito, muito mais o peito do que a barriga, ou a respiração mista. Só que eu li no livro, ou alguém falou para mim que a respiração correta é usar o abdômen. Eu tenho que respirar enchendo o abdômen. Então, calma lá que nós já vamos chegar respirando o abdômen, tá? O que que acontece? Muita gente, principalmente do yoga, né? O yoga, eles fazem a respiração abdominal. Só que o que que eu vejo? No yoga, inclusive, a técnica, algumas coisas do hipopressivo, né, da técnica do LPF, vem do yoga também, só que a respiração não veio do yoga, tá? Tem algumas posturas, tem o vácuo, tem vácuo no yoga, só que no yoga, qual que é o objetivo, a finalidade do vácuo? É mais para fins energéticos, né? Eles costumam chamar de ser uma limpeza, é mais esse fim energético de limpeza, de purificação. É bem diferente do que nós trabalhamos no hipopressivo, tá? A respiração no yoga é a respiração abdominal, mas não são todos, tá? Eu conheço pessoas do yoga que não fazem a respiração abdominal. A maioria é pelo abdômen. Qual que é o ponto que eu concordo com o yoga, a respiração abdominal? Porque isso vem, né, é muito usado com o objetivo de relaxamento. Então, quando você está num momento de relaxamento, eles usam essa respiração abdominal justamente para você relaxar. Só que aí, quando você está relaxando, você não está fazendo nenhum tipo de força. Você está lá simplesmente deitada, né? Tô aqui relaxando. Bem zen. Ok você respirar usando o abdômen. Por quê? Porque você não está colocando força. Eu até concordo, apesar de quando eu estou no meu momento de relaxamento, as minhas principais respirações, quando eu respiro conscientemente, eu respiro usando o peito, eu não respiro usando o abdômen. Eu respiro usando o abdômen de forma involuntária, quando eu estou dormindo, ou quando eu estou deitada no sofá assistindo um filme bem relaxada, eu não estou conscientemente respirando, provavelmente eu respire um pouco com o abdômen, mas eu estou no momento de relaxamento. Eu não estou fazendo força. Então, isso não vai prejudicar. Agora, pensa comigo, que quando eu estou fazendo um exercício, então, imagina lá que nós vamos fazer um agachamento. E aí eu estou respirando errado, respirando pela barriga. Imagina que quando eu estou fazendo um exercício com carga, com peso, a potência, o peso, a pressão dentro do nosso abdômen, ela aumenta, principalmente porque nós temos uma carga, um peso. E essa respiração errada, com essa carga, ela vai provocar um aumento de pressão dentro da sua barriga. Se você está respirando errado, só o fato de você fazer força já aumenta a pressão dentro da barriga. Isso é normal acontecer, deve acontecer, funciona como uma proteção para nossa coluna. Agora, se você respira errado, com pressão, com a respiração errada, com carga, vai potencializar toda essa pressão. E aí a sua musculatura não vai aguentar, ela vai ceder se você não tem essa musculatura tonificada, trabalhada. Primeiro, se você trabalha essa musculatura da forma correta, você já não vai fazer essa respiração errada, né? Você vai respirar da forma correta, usando muito mais a caixa torácica, né? Não respirando pelo abdômen. Então, Jéssica, quando você respira pelo abdômen errado, tirando a parte do que eu tô relaxada, dormindo, em repouso, é errado. Se você tá fazendo qualquer exercício que te gere um esforço e você tá respirando pela barriga, é errado respirar. Ah, então, me ensinaram errado, porque fulano falou assim, fulano tá errado. Para mim tá? Para mim tá errado. E eu falo isso porque eu aprendi nas minhas formações, eu aprendi uma coisa
que nem na faculdade eu aprendi, e é o que eu sempre digo, para matar qualquer dúvida. Nós respiramos, como eu disse, 70% da nossa respiração, o diafragma é responsável. Quando acontece a inspiração, quando nós puxamos o ar, ó, imagina que aqui é o diafragma, tá? O diafragma ele fica localizado mais ou menos na linha das nossas costelas, dividindo a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então, ele tem um formato de cúpula, mais ou menos assim. Imagina que esse é o diafragma. Quando você puxa o ar, o diafragma desce. Por que que ele desce? Porque ele está enchendo os pulmões de ar, porque nós respiramos usando os pulmões, né, minha gente? Então, quando você puxa o ar, ele desce justamente para que tenha mais espaço na sua caixa torácica para você fazer a respiração 3D, movimentar toda aqui, ó, toda a parte do teu tórax, tá? Inclusive lá nas costas. Então, o diafragma desce para ter mais espaço para você encher os pulmões para respirar. Quando o diafragma desce, não significa que a sua barriga tem que ir para frente. Ele só está descendo para ter mais espaço. Agora, porque, como eu disse, nós respiramos usando os pulmões. Onde que ficam os nossos pulmões? Na nossa caixa torácica, né? Na nossa caixa torácica, aqui dentro. Então, por que Cristo você vai respirar enchendo a barriga? Se nós respiramos usando os pulmões. Os nossos pulmões ficam na caixa torácica. Por que que você vai respirar enchendo a barriga? Simples assim. Essa é a resposta para quem vir falar para mim que respirar pela barriga é a forma correta de respirar. Não é, gente. Se nós respiramos usando os pulmões, os nossos pulmões são na nossa caixa torácica, não tem por que você respirar usando a barriga. Não é verdade? Então, isso não tem, né, não tem mais o que falar. Isso encerra o assunto de respirar pela barriga. É a forma errada de respirar e vai te trazer sérios problemas, principalmente quando você está fazendo um treinamento, os quais eu já citei aqui alguns dos problemas. Outro ponto que é muito importante aqui que eu coloquei para comentar com vocês é a questão da reabilitação da diástase, né? Para as mamães aí que passaram pela gestação, que tem diástase, a diástase, para você fazer o tratamento da diástase, a primeira coisa que você precisa é respirar da forma correta. Esse é o primeiro passo que você vai colocar no seu tratamento. Porque a tua musculatura já está toda debilitada, né? Passou por esse processo da gestação, 9 meses ali se alongando, se dilacerando praticamente, né? Porque a barriga fica de um tamanho assim gigante em pouco tempo. No seu pós-parto, tá tudo bagunçado, né? Os órgãos todos deslocados, a musculatura fraca, flácida, sem tônus, aquele espaço da diástase gigante, e ainda mais respirando errado, porque no pós-parto, quase que a maioria das mulheres respiram da forma errada. Então, a primeira coisa é nós corrigir esse padrão respiratório. Lembrando que quando você tem uma diástase, ela vai te levar a vários outros problemas, né? Dores nas costas, escapes de xixi. E isso, quem tem, gente, quem passa por isso, eu imagino que deva ser, assim, um constrangimento muito, muito, muito grande. Então, começamos com a respiração. Mulheres que têm diástase, a primeira coisa que tem que fazer, corrigir o padrão respiratório. E nem é só as mulheres que têm diástase. Quando nós começamos o tratamento, o treinamento do hipopressivo, a primeira coisa é a respiração. É a respiração, depois vem postura e depois vem o vácuo, tá? Então, é dessa forma que nós trabalhamos, seguindo essa ordem de importância. Então, vamos mais que eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa.
Ah, uma coisa que me perguntam bastante, eu acho, é só uma curiosidade. É obrigatório, né, respirar puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca, ou posso respirar puxando o ar pela boca? Qual que é a diferença? A diferença é que quando você respira pelo nariz, a respiração pelo nariz, né, aquece, umidifica e filtra o ar, tá? Pelo nariz. Então, é importante por isso. Mas, eu não consigo, tenho carne esponjosa, não dá. Posso respirar pela boca? Na verdade, você já respira, né? Então, não tem, não é tão mal, mas o ideal é que você faça essa respiração puxando pelo nariz e soltando pela boca, porque quando nós soltamos a respiração pela boca, a respiração, ela relaxa a musculatura, né? A musculatura respiratória. Então, isso que é legal para você fazer esse ciclo respiratório, sempre inspirando pelo nariz e soltando pela boca. É dessa forma que nós trabalhamos dentro do hipopressivo. E é uma forma também de você colocar consciência na sua respiração. Então, se você identificou que o teu padrão respiratório está correto, vou te dar 2 dicas para você corrigir o padrão respiratório. A primeira dica é você pode, da mesma forma que você fez para identificar o seu padrão respiratório, colocando uma mão no peito e outra na barriga, você vai fazer para corrigir. Então, você vai colocar uma mão no peito, outra em cima da barriga, e você vai fazer várias respirações. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca. E vai tentando mandar a informação de encher o peito. Então, se eu puxo o ar e eu sentir que a minha barriga encheu, opa, calma, volta e pensa em inspirar enchendo o peito. Eu vou dar várias dicas, tá? Já dei uma, mas eu vou colocar outra. Toda vez que você for puxar o ar, pensa em puxar o ar devagar. Então, conta mentalmente lá pelo menos até 6. Então, inspira devagar. Por que inspirar devagar? Porque quando você respira devagar, você consegue controlar a respiração. Se você vai e faz uma respiração rápida, por exemplo, tipo, ou e solta devagar, por mais que você solte devagar, o puxar o ar, você já puxou e foi para a barriga. Então, como você faz muito rápido, não tem como controlar. Você já puxou o ar, então já foi. Agora, se você puxa o ar devagar, então você vai puxando o ar e você sente que a sua barriga começou a encher. Então, opa, vamos corrigir isso. Vai mandando a informação para o peito. Outra dica que eu dou é você apertar a mão que está na barriga, aperta a mão contra a barriga, porque aí vai ficar um pouco mais difícil. Se você está respirando pela barriga, você vai sentir que você está mandando a informação para a barriga, aperta a mão, vai ficar difícil a respiração. E aí você pensa em jogar a informação lá para o peito. Joga a informação para o peito. Ou você pode também pôr um peso em cima, sabe? Alguma coisa pesada. Sei lá, pode ser um saco de arroz, ou se você vai fazer na academia, coloca uma anilha lá de 10 quilos, um halter, alguma coisa bem, não tão pesada também, tá, gente? Mas assim, uma anilha de 10 quilos é ok, é um peso ok, 10 quilos para você pôr na barriga. Porque se você respirar da forma correta, aquele peso não vai te atrapalhar na respiração. Agora, se você estiver respirando da forma errada, aí você vai sentir, tá? E uma outra dica que eu dou também é você fazer a massagem no teu diafragma. Porque se você não tá respirando, né, usando o diafragma, ele tá rígido. Então você tem que fazer uma massagem nele para liberar. E essa massagem você vai fazer bem rente às costelas, tá? Então você junta as mãos lá bem no meio, lá perto do estômago, próximo das costelas. Você aperta e vem deslizando. Vai contornando as costelas. Junta os dedos e vem deslizando. E juntamente com a respiração. No momento que você está fazendo a massagem, você respira normalmente, tá? Tenta ficar relaxada e vai fazendo esse deslizamento dos dedos para liberar o diafragma. Isso vai ajudar muito a melhorar o seu padrão respiratório, melhorar a tua respiração, melhorar, inclusive quem já pratica aí, faz o vácuo, vai ajudar
a ter um controle respiratório melhor. Então, vai te ajudar em muita, muita, muita coisa. Também na postura, tá? Outro ponto também legal, que sempre colocam. Como que eu devo manter a minha respiração no dia a dia? É a respiração mista ou a respiração muito mais usando o peito, de preferência. Por quê? Você não vai deixar a tua barriga relaxada no dia a dia. Não pode deixar a barriga relaxada. Você tem que manter em ativação. E na ativação nós usamos o RAP. De forma simplificada, o que eu posso passar aqui, adiantar, né, sobre o RAP? Pensa que quando você contrai, a tua contração é o ponto máximo, assim, né, de contração. Você não consegue manter a contração o dia todo. Então, vamos dizer que dá uma nota lá para o teu ponto maior de contração. Relaxado é o 0 e contração maior é a nota que você vai dar. Qual que é o ideal você manter no teu dia a dia? O meio disso, você buscar o equilíbrio, tá? Então, não pode ser relaxado e não pode ser muito tempo, não pode ser o teu máximo de contração, porque você não consegue manter. E nem é bom você ficar contraindo o abdômen o dia inteiro, tá? Tem que ser no equilíbrio. Então, qual que é a ativação? É o equilíbrio, né? É o meio do relaxado ao contraído. Não pode ser o extremo, né? Não pode ser nenhum dos extremos. Essa ativação, você tem que sentir o seu abdômen ativado, ele tem que estar firme. Ele tem que estar firme, não duro, rígido, contraído. Você tem que ter uma firmeza no abdômen, né? É como se você se coloca lá numa boa postura e aperta lá o teu abdômen. Você vai sentir que ele tá firmezinho, né? Durinho. Agora, se você fica numa postura relaxada, você já vai sentir que ele tá mole, né? Tá mais flácido, mole. Então, isso não é o ideal. O ideal é que você esteja numa boa postura e que ele esteja firme, tá bom? Mantendo uma respiração, usando mais a caixa torácica. Não usar a barriga de jeito nenhum para respirar, porque se você tá em uma má postura, você já tá colocando uma carga. Não é quando eu acabei de falar, né? Quando eu tô em repouso, eu vou usar a respiração pelo abdômen, mas é quando você tá deitada, tá? Agora, se eu tô aqui sentada numa má postura, eu já tô colocando uma carga em cima, né, do meu corpo, principalmente na barriga, porque os músculos do nosso abdômen é o que sustenta, né, o nosso tronco. A nossa coluna é o que liga a nossa parte, né, os membros superiores com os inferiores. E a coluna, né, são pequenos ossos ali, que se nós formos comparar com o restante dos nossos ossos, são muito pequenos, são frágeis. E o que sustenta tudo isso são os músculos. Agora, imagina que você fica lá toda relaxada. Coitada da coluna, né? Você vai começar a ter dores nas costas, e aí isso pode, né, gerar lesões, hérnias, então isso tudo é ruim. Então, sempre pensar, respire, eu sempre costumo falar, né, às vezes eu falo, respire e mantenha a postura. Então, você respira e mantenha a postura, porque é dessa forma que você vai conseguir manter uma boa ativação, tá? O que é o RAP? O RAP significa respiração correta, né? Respiração com ativação profunda. Por que ativação profunda? Porque a musculatura profunda, né? Dentro do RAP nós trabalhamos a musculatura profunda do nosso core, do nosso abdômen. Para quê? Para dar esse fortalecimento e essa sustentação para a coluna. Fortalecer essa musculatura profunda. O RAP, ele tá em conjunto com o hipopressivo no melhor tratamento que existe para a diástase, tá? Eu trabalho também com o RAP, eu trabalho com o hipopressivo, com o RAP, com o LPF. Então, o RAP com o hipopressivo, ele é o método mais eficaz tratamento de forma natural para a diástase, tá bom? Tentei fazer massagem e minhas mãos nem deslizam de tão rígido, fora que sinto dor. Respiro muito errado. Acontece, viu, meninas? Se você tem um diafragma muito rígido, você vai sentir um pouco de dor no início, tá? Mas olha,
força aí e passe por esse momento, porque depois você vai ver que vai melhorar muito a tua respiração. Até mesmo, assim, as coisas no teu dia a dia vai melhorar muito, 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 muito mesmo. Então, vale a pena passar por esse sacrifício aí dessa dor, tá? E pratique a respiração e a massagem todos os dias, tá? A respiração, você pode praticar, ó, tô sentada, pode praticar, tá deitada, tá em pé, você pode praticar a respiração, qualquer momento do seu dia. E a massagem também. Então, dê um tempinho, pratica a respiração, que vai te ajudando aí a corrigir esse padrão respiratório. Gente, se vocês tiverem, coloquem nos comentários, eu vou dar um tempinho aqui para responder as dúvidas. E outra coisa também que aparece, as meninas que são mais gordinhas, né? Até apareceu uma pergunta aqui. Pessoas obesas, né? Pode fazer, né? Pode praticar? Pode sim, tá? Não tem contraindicação, né, nesse sentido. Qual que é a diferença? As pessoas que são mais gordinhas, elas não vão ter uma visualização do vácuo, né? Tão bem do vácuo, por conta da camada de gordura que tem ali, né? O percentual de gordura, ele influencia muito na visualização do vácuo. Mas eu já dei uma dica bem legal, que é você observar a fossa clavicular. Quando você faz o vácuo, tem que fazer um buraquinho aqui no pescoço, né? Bem no meio da fossa clavicular. Se tá fazendo o buraquinho, é porque você tá conseguindo fazer o vácuo. Então, se você não tá conseguindo visualizar a abertura das costelas, mas você tá conseguindo ver o buraquinho na fossa clavicular, ok, você tá fazendo vácuo, então comemore. Porque se você é mais gordinha, não tem problema. O mecanismo que acontece, né, internamente, o processo, ele é o mesmo, a ativação que acontece é a mesma, tá? A diferença é, por conta da camadinha de gordura, você não vai conseguir visualizar muito bem. Lembrando que eu gosto de deixar bem claro aqui, que a técnica, ela não reduz gordura, tá? Não reduz gordura. Nós reduzimos medidas sem, ao menos, precisar emagrecer. Para você reduzir gordura, você precisa fazer uma dieta, treinamento, dieta, ter um déficit calórico, senão você não vai conseguir reduzir gordura, tá, gente? Então, eu quero deixar isso bem claro, para não, sempre acontece aí, algumas mulheres se confundem, né, mas não, isso não está relacionado. Vou dar uma olhadinha aqui nessas perguntas aqui. Qual a melhor posição para quem está começando? Posição adeitada é sempre a que eu mais indico. Neia, não é mentira não. Ainda não faço muito bem, mas tenho esse que faço e muita coisa melhorou. Deve ser 3 meses, né? Somente o intestino. Que legal, Neia. Realmente é muito. Gente, os benefícios eles acontecem assim rapidamente. Essa questão do intestino eu acho muito legal. E por que que acontece melhora, né, o funcionamento do intestino? Porque quando nós trabalhamos com o diafragma, é como se o diafragma fizesse uma massagem nas nossas vísceras. Então, eles estimulam os movimentos peristálticos. Isso aumenta, né, melhora ali, contribui para melhorar o funcionamento do seu intestino. E quem sofre de intestino preso aí sabe como isso é ruim. Com quanto tempo conseguimos fazer? Deve ser vácuo, né? Correto. Depende, tá? Depende, isso depende muito de cada um, tá bom? Assim, tem pessoas que conseguem fazer na primeira tentativa, tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade por conta da respiração, do padrão respiratório, ou por conta de cometer alguns erros. Pode contrair o abdômen, né? Porque às vezes você vem lá do abdominal, tem que contrair, 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 e quando você vai fazer, você acha que tem que contrair inconscientemente, né? De forma involuntária, já faz isso. É um erro que acontece bastante aí na realização do vácuo. Então, isso depende muito, mas a grande maioria das pessoas conseguem fazer o vácuo já nas primeiras tentativas. Aí, o que precisa acontecer é melhorar, né, a sua prática. Você ir refinando. O que é esse refinar?
Você trabalhar com o controle respiratório. Muita gente acha que o melhor, né, para você fazer o melhor vácuo é você segurar até não aguentar mais. Não é, isso é um erro. O melhor é você fazer um vácuo da forma correta, priorizando o controle respiratório, o controle abdominal, é não deixar que a barriga estufe. Nunca você pode deixar a barriga estufar. Cada vez que você deixa a barriga estufar, você está jogando uma pressão ainda maior, né, de dentro para fora. Isso pode fazer com que você venha a ter efeitos colaterais, né, negativos, são efeitos colaterais negativos, porque eu também falo dos efeitos colaterais positivos. E que é o que nós chamamos de efeito rebote. Em vez de você conseguir os resultados que você quer, você vai se distanciar, podendo ficar com a barriga mais estufada, com a musculatura do abdômen mais flácida. Então, isso é bem importante, você ter essa consciência de que realmente está fazendo da forma correta. Tem diferença em fazer reta e curvada? Tem, com certeza. Temos inúmeras posturas, tá? O que acontece? Muita gente confunde a técnica do hipopressivo com o vácuo. Hipopressivo não é vácuo, tá? Vácuo você faz na postura que você quer. Hipopressivo tem pautas posturais, cada postura tem os seus detalhes, cada postura tem as suas ativações, tem as suas peculiaridades, né? Então, não é vácuo, nós não trabalhamos o vácuo aqui, ok? Neia, postura e respiração lenta, a melhor maneira de aprender. Isso mesmo, Neia. De olhar no espelho é ótimo, isso. Inclusive, que bom que você falou do olhar no espelho, que essa foi a dica que eu esqueci de dar, para você corrigir o seu padrão respiratório. Fica de lado para o espelho e vai respirando, que você vai visualizar o que você está fazendo, se está fazendo correto ou não. Então, quando você vê, tem muitas pessoas, né? Tem pessoas que é mais do tato, tem outras que é de ouvir, enfim. Então, tem pessoas que são visuais. Então, quando você vê, opa, agora eu entendi. E aí você vai mudando, trocando isso. Lembrando que amanhã também temos o Descomplicando. O Descomplicando os 5 minutos acontece segunda e quinta, às 7h07. Você que tem dúvida, dificuldade na sua prática, não sei se estou fazendo da forma correta, vem participar do Descomplicando, você pode entrar ao vivo comigo, eu vou fazer uma análise, uma correção de como você está executando, e ainda vamos fazer uma prática aí de 5 minutos, eu vou fazer, vai fazer uma prática no meu comando, tá bom? Então é isso, gente, um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.